Olá, tudo bem com você? Vamos recapitular a lição da Escola Sabatina. Estamos aqui na lição 10 de adultos, o caminho através do véu, lição sobre Hebreus. Lição dos jovens também nesse trimestre, você já sabe, tratando aqui do livro, a carta, o sermão de Paulo aos Hebreus. E o título da semana, Jesus abre o caminho através do véu. Como sempre, a lição dos jovens traz aqui uma tirinha, um meme, alguma ilustração que ajuda no debate, na classe, no sábado, para a discussão das ideias. E aqui a arte tem o seguinte texto: morreu na cruz, Cordeiro, ressuscitou, subiu ao céu, sentou-se à direita do Pai, enviou o Espírito Santo, intercede por nós, providenciou nossa reconciliação com Deus. Aí a psicóloga pergunta: como você se sente com tudo isso? Eu me sinto rica. É como aquele meme, né? Não tem como a pessoa se sentir de outra forma, tendo consciência de tudo que Jesus fez por ela, pela salvação dela, a não ser se sentir realmente afortunada, rica espiritualmente, salva pelo sangue de Cristo. A lição dos adultos, caminho através do véu, tem como verso principal aqui, para memorizar: Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Hebreus 9, 24, uma verdade que já conhecemos muito bem, sabemos muito bem, que o santuário terrestre era apenas uma representação, uma sombra das realidades celestiais. Assim como havia um santuário na terra, há também o verdadeiro santuário no céu. E quando você estuda Hebreus, você percebe isso muito claramente. Paulo todo o tempo faz esse contraste entre a realidade terrestre e a realidade celestial. Ele compara o sacerdócio terrestre com o sacerdócio de Cristo, os cordeiros que eram sacrificados no santuário terrestre com o Cordeiro de Deus, que foi morto uma única vez, e tendo feito o sacrifício todo suficiente pela nossa salvação. Ou seja, o sangue de animais e a nova aliança com o sangue de Cristo, claro, infinitamente superior. E aqui nesse verso vemos então Jesus entrando, ele abrindo o caminho para nós, por meio de sua morte, de seu sacrifício, até o santuário celestial. A ascensão de Jesus ao céu é central para a teologia de Hebreus. Ela marca o início do governo de Cristo e de seu ministério sumo sacerdotal em nosso favor. Finalmente, e mais importante, sua ascensão marca a inauguração da nova aliança, que provê os meios pelos quais podemos nos aproximar de Deus com ousadia mediante a fé, privilégio obtido por meio de méritos de Cristo e de sua justiça. Antes de prosseguir aqui, para que eu não me esqueça, depois você confere aqui na descrição do vídeo, eu vou colocar um link aqui, alguns links para vídeos em meu canal, em que essa questão de Jesus ascendeu ao céu e entrou diretamente no Santíssimo ou somente no Santo, como entender isso? Jesus ele entra em todo o santuário já na sua ascensão, ou somente em 1844 ele passa para o lugar santíssimo, não tendo entrado lá até essa data? Eu não vou ter tempo aqui de explorar esse assunto, claro, então eu vou deixar aqui na descrição o link para um vídeo em que esse assunto é mais bem explicado, tá bom? Domingo, Jesus diante do Pai, Hebreus 9, 24 é o texto para a nossa leitura, que é justamente o texto para memorizar, o texto principal da semana. De acordo com essa passagem, qual foi o propósito da ascensão de Jesus ao céu? Comparecer perante Deus a favor dos seres humanos, como nosso intercessor. E a lição traz aqui algumas considerações interessantes. Deus instruiu Israel que os homens fossem 3 vezes ao ano a Jerusalém para comparecer diante do Senhor, com uma oferta especial na festa da Páscoa, na festa das semanas. A Páscoa seria a festa dos pães sem fermento, ok? Festa das semanas, ou Pentecostes, e na festa dos tabernáculos. Isso tudo está em Êxodo 23, 14 a 17 e Deuteronômio 16, 16. 3 festas então: Páscoa, festa das semanas, festa dos tabernáculos. Os hebreus tinham que ir até Jerusalém com a sua oferta. A Páscoa celebrava a libertação de Israel do Egito. O Pentecostes celebrava a colheita da cevada
e na época do Novo Testamento estava associada à promulgação da lei no Sinai. A festa dos tabernáculos celebrava o cuidado de Deus com Israel durante a peregrinação no deserto. Festas bem significativas, né? Com um simbolismo aí muito especial. Jesus morreu no dia da preparação da Páscoa, na hora nona, momento em que os cordeiros pascais eram sacrificados. Note agora a perfeição dos eventos, a sucessão dos eventos. Jesus morre na Páscoa, quando o cordeiro era sacrificado. Ressuscita no terceiro dia e sobe ao céu para receber a confirmação de que seu sacrifício havia sido aceito, quando o sacerdote deveria mover o feixe de cevada madura como as primícias da colheita. Então, nessa festa, o feixe da cevada, as primícias, era movido. E isso aqui representa, então, a ressurreição e a ascensão de Jesus. Então, ele ascendeu 40 dias depois para sentar-se à direita de Deus e inaugurar a nova aliança no dia do Pentecostes. Perfeito cumprimento aqui das festas simbólicas na vida, no ministério, na morte de Cristo em nosso favor. O propósito da peregrinação até Jerusalém era apresentar-se diante da face de Deus. Então era buscar a face de Deus, como apresenta ali a expressão hebraica. Significava então pedir auxílio divino. Em Hebreus, esse é o sentido da ascensão de Jesus. Ele ascendeu a Deus com o sacrifício perfeito e como nosso precursor, alguém que foi na frente. Abriu o caminho, tornou real a promessa para os crentes que peregrinam procurando uma pátria, desejando uma pátria superior e ansiosos pela cidade da qual Deus é o arquiteto e construtor, como está lá em Hebreus capítulo 11. Na segunda-feira, convite divino. Qual foi a experiência de Israel no Monte Sinai? Você lê ali Hebreus 12, 18 a 21 e percebe que realmente houve um forte temor, um medo até daquela manifestação de glória e poder que Deus fez ali no Sinai, justamente para que eles percebessem a grandiosidade de Deus, de que o Deus verdadeiro não tem nada a ver com aqueles deuses falsos do Egito, que não tinham poder para nada, que eram criação humana. A manifestação da santidade divina no Monte Sinai teve como propósito ensinar o temor ou o respeito a Deus e também levar o povo a conhecer a sua misericórdia e fidelidade. O temor do Senhor conduz à vida, sabedoria e honra. Contudo, enquanto Deus queria que Israel fosse até ele, o povo ficou com medo. A descrição em Hebreus dos eventos do Sinai é acompanhada da falta de fé e apostasia do povo com um bezerro de ouro, e como temia encontrar-se com Deus por causa de seu pecado. A reação do povo não foi o plano de Deus, mas o resultado da falta de fé. Sim, Deus queria inspirar nos hebreus reverência, respeito, temor, mas não queria que eles ficassem longe, afastados, e pior, numa situação de impiedade aberta aqui no caso da adoração do bezerro e da festa profana que eles promoveram. Por isso então foi necessário o véu, uma ocultação por causa do medo deles. Então o santuário se presta muito bem a isso, porque ali Deus pode estar com o seu povo, de fato a organização do acampamento já mostrava isso. No meio das tendas, bem no centro do acampamento, ficava o santuário, o tabernáculo. Inclusive Deus disse para Moisés mesmo: me faça um tabernáculo, um santuário, para que eu possa morar entre vocês, no meio de vocês. O desejo de Deus, nosso Criador, sempre foi estar com o seu povo, no meio do seu povo. A maior expressão e manifestação disso ficou por conta da vida de Jesus. Então Deus ele encarna para conviver, para abraçar, para estar perto. A carne de Cristo, o seu corpo humano, foi como esse véu. Assim como havia lá o véu que cobria o santuário e ocultava a presença de Deus, embora ele estivesse ali com eles, no meio deles, Jesus também veio com a sua divindade oculta pela carne humana, para que então pudesse conviver com aqueles a quem queria salvar e perdoar. Então nós vemos aqui na terça-feira justamente a necessidade de um véu. Levítico 16, 1 a 2, a orientação clara de que não deveriam passar o véu, não deveriam entrar no santuário, e
capítulo 10, versos 1 a 3, a triste história de Nadab e Abiú, que ousaram oferecer um fogo estranho, profanaram o santuário e, por causa disso, foram mortos por Deus. O juízo de Deus veio diretamente sobre eles, lembrando que eram pessoas esclarecidas, eram sacerdotes, não eram pessoas inocentes que não sabiam o que estavam fazendo. Eu gosto nesse momento de comparar com, por exemplo, quando os filisteus raptaram, roubaram a Arca da Aliança, e com eles não houve assim um juízo direto de Deus, não foram fulminados naquele momento, porque eles não tinham conhecimento do que era, né, realmente a santidade daquele móvel, daquele utensílio que representava o trono de Deus. A Arca da Aliança também foi abrigada depois na casa de um hebreu e ficou tudo bem. Aqui nós vemos duas pessoas que tinham conhecimento, que tinham instrução suficiente para saber como lidar com as coisas de Deus, mas foram irreverentes, foram desrespeitosos e por causa disso acabaram tendo que pagar com a própria vida. E assim o recado ficou claro: com as coisas de Deus não se brinca. É triste ver que hoje em dia também há muitas pessoas esclarecidas, pessoas que conhecem a Bíblia, pessoas que sabem aquilo que Deus quer delas, mas que ficam assim relativizando o pecado, os juízos de Deus, a vontade dele. Isso é grave, e se as pessoas não se arrependerem, mais uma vez Deus vai entrar em juízo com elas, mais cedo ou mais tarde, e vai cobrar, e vai tomar contas, né? Vai pedir contas dos privilégios que as pessoas tiveram e que foram desprezados por elas ao se comportarem talvez até como Nadab e Abiú, que trouxeram fogo estranho para o templo de Deus, para a casa de Deus, trouxeram a profanação para o santuário. Israel acampava em uma ordem estrita que formava um quadrado vazio no meio onde o tabernáculo era montado, como eu já disse para você, né? Além disso, os levitas acampavam ao redor a fim de proteger o santuário e a sua mobília da invasão de estranhos. Eles eram de fato uma espécie de véu humano que protegia o povo de Israel. Números 1:53 diz: mas os levitas acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel. Os levitas assumirão a tarefa de cuidar do tabernáculo do testemunho. E ainda hoje, né, os líderes espirituais têm essa missão também, né, de cuidar da palavra de Deus, da igreja de Deus, das coisas de Deus, para que tudo seja feito com reverência, com cuidado, com a santidade devida ao nome do nosso Deus. Jesus, como nosso sacerdote, também foi nosso véu. Por meio de sua encarnação, Deus armou seu tabernáculo entre nós e podemos contemplar sua glória. Ele tornou possível que um Deus santo vivesse entre um povo imperfeito. Ou seja, a função do santuário é a mesma, né, de Cristo, quando encarnou e veio à Terra. Quando veio à Terra encarnado como ser humano. O santuário, para repetir e deixar bem claro, bem frisado esse ponto, foi a forma de Deus estar com o povo, embora a sua glória fosse velada pelo véu, fosse velada, até vem disso, né? Véu, velado, coberto. E Cristo é o templo vivo que veio à terra, habitou entre os seres humanos e foi coberto, velado pela carne humana, e assim pôde se relacionar, pôde ficar com seus filhos durante pelo menos aí 3 anos e meio de ministério, e antes disso ainda na sua vida anterior ao ministério. Enfim, o tabernáculo humano, quando Cristo veio à terra, ele tabernaculou, ele habitou, ele veio para estar conosco, assim como o santuário representava esse desejo de Deus. Na quarta-feira, o título é O Novo e Vivo Caminho através do Véu. Eu quero ler com você essa passagem, que está em Hebreus capítulo 10. Se você tem aí a sua Bíblia, convido a abrir comigo nesse texto. Hebreus capítulo 10, versos 19 a 22. Texto muito, muito significativo, como todos os que temos lido aqui, né? Hebreus 10, 19 a 22. Portanto, meus irmãos, tende ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus.
Aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. É um texto muito bonito, fala de intrepidez, né? Podemos nos aproximar com coragem, com certeza, com a santa ousadia de que seremos aceitos por Cristo no santuário celestial, uma vez que tenhamos nossos pecados purificados, tenhamos a nossa vida lavada, né, pelo sangue de Cristo, aqui com a água pura, assim podemos realmente nos aproximar de Deus. Cristo abriu o caminho com a sua morte, com o seu sacrifício. Ele é identificado aqui por Paulo como sendo esse véu que nos deu abertura para o santuário celestial. Então, aproximemo-nos com o coração sincero, tendo certeza da aceitação de Deus, uma vez que nos arrependamos de nossos pecados e aceitemos Jesus como nosso Salvador. A inauguração do santuário e a presença de Deus entre seu povo consumou a aliança. A ascensão de Jesus inaugurou uma nova era para o povo de Deus, com certeza. É a nova aliança. Claro, é uma continuação da aliança que Deus havia firmado já com os patriarcas lá atrás, mas agora é efetivada com o sangue do verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. E finalmente, quinta-feira, eles verão seu rosto. Eu quero ler de novo com você aqui o texto na Bíblia, Hebreus 12, 22 a 24. Hebreus 12, 22 a 24. O texto diz o seguinte: pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a milhares de anjos. Vocês chegaram à Assembleia Festiva, à Igreja dos Primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Que texto, hein? A ascensão de Jesus. Não é uma questão de fé, mas de fato. É essa dimensão histórica da ascensão de Jesus que oferece peso à exortação dos hebreus para se apegar à confissão da esperança. O fato de sabermos que Jesus está no santuário celestial, que a tumba dele está vazia porque ele subiu ao céu, nos dá a plena convicção de que realmente a nossa esperança é real, é certa. E eu termino aqui com o texto do último parágrafo da lição, aqui no finalzinho, né, da página 117, que diz assim: dissemos que a ascensão cumpriu a tipologia das primeiras duas peregrinações anuais de Israel, Páscoa e Pentecostes, lembra? De acordo com Hebreus e o livro do Apocalipse, a última peregrinação, a festa dos tabernáculos, ainda não se cumpriu. Vamos festejar, e o texto fala aqui, né, disso, vamos festejar com Jesus quando estivermos na cidade da qual Deus é o arquiteto e construtor, na pátria celestial, Hebreus 11. Não construiremos tabernáculos, o tabernáculo de Deus descerá do céu e viveremos com ele para sempre. Essa é a promessa da palavra de Deus. Então veja, das 3 festas anuais ali que todo judeu tinha que participar, Páscoa e Pentecostes já se cumpriram. Falta apenas a terceira delas, que é a festa dos tabernáculos, que é quando os judeus eles se reuniam para se alegrar, habitavam ali em barracas, era um grande acampamento festivo, e com certeza essa festa já simbolizava o momento em que nós estaremos acampados na Canaã celestial, estaremos ali juntos, felizes, na presença do nosso Deus, na presença de Jesus Cristo. Então essa festa falta se cumprir, mas ela vai se cumprir. E nós participaremos dela, temos que ter fé nisso. Na verdade, fé naquilo que Jesus fez. Certeza porque Ele comprou para nós os bilhetes para essa festa. Jesus, que é o nosso véu, Jesus, que é a nossa garantia de que um dia estaremos para sempre com o nosso Deus nessa festa que será a vida eterna. Vamos orar, pedir a Deus que nos mantenha firmes neste caminho e agradecer porque Jesus nos abriu o caminho para as realidades celestiais. Feche os olhos. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, nosso Criador, muito obrigado, Senhor, por essa lição que nos faz recordar mais uma vez daquilo que Cristo fez por nós e que temos
assim, acesso por causa dele ao céu e temos a certeza da salvação pelos méritos de Cristo. Obrigado, Senhor, por esse caminho que Tu abriste para nós. Nós queremos entrar por ele e nunca mais sair da Tua presença. Possamos todos estar presentes naquele dia, na festa dos tabernáculos, para nunca mais nos separarmos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu aproveito para pedir que você se inscreva no canal, se ainda não fez. Acione o sininho aí também para receber as notificações de novos vídeos, novos conteúdos, tá bom? E se gostou do conteúdo, curta aí também o vídeo, tá bem? Um grande abraço para você, que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.